Senhor presidente e senhores vereadores, não poderia deixar de fazer uma fala nessa hora, nesse dia tão importante aqui para a Casa Plínio Amorim, certo? Onde esta casa concede uma medalha, uma grande honraria, a maior honraria que tem na nossa cidade, do Dom Malan, ao colega xará Ronaldo Souza. Tirando os defeitos, né, que todo mundo tem. Mas, Ronaldo, fora a parte de brincadeira, eu queria dar testemunho do seu amor por essa cidade. Você foi uma pessoa que não é filho de Petrolina, como eu acho que a maioria daqui não é filho de Petrolina. Mas o amor que você tem por essa cidade, são poucos que têm. E você tem relevante serviço prestado, não só no legislativo, mas como desportista, como funcionário público da prefeitura, foi coordenador do matador público, de outras gerências na prefeitura, servindo o povo de Petrolina. Então, esta casa certa no dia de hoje, irmão, lhe concedendo essa medalha. Você merece muito mais. Mas a maior honraria que você já recebeu foi o povo lhe reconduzir para esta casa pela 4ª vez. Parabéns, conte comigo sempre, a gente tem nossos embates, sempre se respeitamos um outro, respeita a sua posição, você respeita a minha posição e nós tocamos. Isso aqui é um parlamento que nós todos trabalhamos para o bem das pessoas da nossa cidade. Seja a oposição e seja a situação. Sempre tem que ter a oposição. Nunca imagino um parlamento desse, numa cidade dessa, só com situação. Não vai prestar nunca. Então, parabéns, que Deus te abençoe, continue nessa pegada, continue com a sua simplicidade, com a sua humildade de sempre, de aprender, pedir desculpa quando erra, porque são poucas as pessoas que quando erra, que têm a humildade de pedir desculpa. Mas parabéns, que Deus te abençoe, meu irmão. E nós vamos fazer uma grande festa para entregar essa grande honraria a Vossa Excelência. Muito obrigado, senhor presidente. Concedo a palavra ao senhor vereador Capitão Alencar. Senhor presidente, tem mais algum vereador inscrito? Eu gostaria, na próxima, por favor. Pois não, senhor vereador. Então vamos dar continuidade com o senhor vereador Josivaldo Barros. Senhor presidente, mais uma vez nesta manhã, estamos contentes por estar recebendo essa oportunidade da fala. Aproveitar esse projeto de decreto legislativo onde nosso amigo, irmão e vereador Ronaldo Souza está sendo homenageado. Nada mais justo do que o reconhecimento, como diz o nosso secretário Gabriel Menezes, que os reconhecimentos vêm em vida. Porque depois que a gente for embora, na minha concepção particular, eu respeito, mas fica meio difícil. Tem uma certa frase que diz que se for para entregar flores, vereador Gilmar, que seja entregue em vidas, em vida no caso. E aí o senhor, que tem uma vasta experiência, vereador Ronaldo Souza, receba essa homenagem. E aí eu sinto feliz em subscrever. Estávamos conversando com o presidente. O senhor está ali com o gabinete de frente do meu, a gente sempre troca ideias. Eu tenho aprendido muito com Vossa Excelência e dizer que é uma honra para mim servir a Petrolina ao seu lado, não é? Eu, enquanto liderança, o senhor sempre esteve a nos ouvir quando a gente pediu, cobrou, e lhe parabenizar. Nada melhor do que o reconhecimento do trabalho, e isso está sendo feito, e conto comigo também no dia da entrega para lhe fazer essa homenagem. Muito obrigado, presidente. Concedo a palavra ao senhor vereador Vanderlei Alves. Muito obrigado, senhor presidente. E estou muito feliz com esse projeto de decreto legislativo que está entrando hoje na casa. E dizer, Ronaldo Cancão, que eu sou muito grato, Ronaldo Souza, Ronaldo Cancão, sou muito grato pelo seu apoio
porque a gente participou de um período de campanha onde todo mundo estava concorrendo um contra o outro. A gente estava todos em busca de uma vaga aqui na Câmara de Vereadores. E em diversas vezes eu encontrei Ronaldo Cancão na caminhada, sozinho, entregando o santinho dele ali, deixando na casa do povo. E toda vez que ele chegava, ele podia chegar em mim e dizer: Vanderlei, vá fazendo dessa forma, quanto mais você errar, melhor. Mas ele chegava: oh, não é assim não, vá por aqui, o caminho é esse. E eu escutava. E em uma determinada situação, a pessoa disse: sai de perto desse cara, rapaz. Eu digo: é o quê? Ele está me ajudando, ele está me ensinando. Não confie no adversário, que ele... Não, a gente não é adversário. A gente estava ali concorrendo atrás de um objetivo, mas sempre um respeitando o outro. E outro dia ele chegou e disse: você está bem nas pesquisas. Não havia necessidade dele fazer isso, mas ele ali deu um gás, viu, Ronaldo? E naquele momento ali eu estava para baixo. Eu digo: rapaz, esse negócio não dá certo não. Mas você quem deu um gás. Chegou em mim e disse: você está bem. E graças a Deus tivemos a oportunidade de fazer uma campanha limpa, justa, e hoje estamos aqui na casa representando o povo, e eu tenho aprendido com você. Você sabe que eu chego aqui muitas vezes, eu ali atrás de você, ei, eu quero interromper a sessão. Eu falo: é pela ordem? Ele diz: é pela ordem. Entendeu? Porque a gente tem que ter a humildade de entender que nós estamos aqui para representar uma cidade. Vossa Excelência também, que ele chamou a atenção também hoje, que eu estava aqui conversando com Vossa Excelência Ronaldo Silva, e ele chamava a atenção também dizendo: Vanderlei, quando for se referir a uma autoridade vereador, fale Vossa Excelência. E muitas vezes a gente tira na brincadeira aqui, vereador Gabriel Menezes, mas pessoas como vocês, como o senhor, é necessária aqui na casa para que a gente possa aprender a fazer o nosso trabalho enquanto vereador com qualidade e atender a população petrolinense. Parabéns. Espero que no dia da medalha a gente possa fazer aquela velha festa que a gente faz sempre lá na sua fazenda, na roça, seja lá onde for, para que todo mundo saia animado de lá. Né, Gabriel? Obrigado, presidente. Conceda a palavra ao senhor vereador Capitão Alencar. Obrigado, senhor presidente. Eu quero aqui, dentro do meu tempo, senhor presidente, fazer aqui a discussão desses projetos, belíssimos projetos, que aqui homenageia as pessoas de Fabíola, uma grande, admirável apresentadora, locutora, que foi assessora também nessa casa aqui do vereador Ronaldo Cancão, desempenhou um excelente trabalho, e quero aqui destacar essa justa homenagem à Fabíola, também, claro, ao nosso querido, um nome que está marcado na história de Petrolina, nosso querido Sérgio do Forró, que leva alegria, Ronaldo Cancão. O homem que faz os contratos musicais, Ronaldo Silva, de 4 horas, 5 horas, e ele não está nem aí. Ele vai para 5 horas, 6 horas, ele só acaba o forró quando a polícia chega lá e diz: Cancão, ô meu amigo, tá bom, o policiamento já tem que se recolher, e aí ele, cumprindo o seu papel, cumprindo o seu exemplo de cidadão, ele sempre segue as ordens policiais, e aí sim ele acaba com o show. Mas com ele não tem isso não. Com ele os contratos, não precisa colocar a hora, que ele faz questão de, quando vê as pessoas ali dançando, brincando, se divertindo, curtindo a bela música, o forró, ele faz questão de alongar, né, as suas festas, os seus shows. E também, senhor presidente, eu quero aqui, com um pouco de mais tempo, enaltecer nosso querido amigo vereador Ronaldo Cancão, Ronaldo Souza. Cancão, que eu conheço há mais de 20 anos, chegando a 30 anos, que eu conheço o Ronaldo Cancão. Eu acompanhava, Ronaldo, o futebol lá na associação rural, hoje Estádio Paulo Coelho. O meu irmão Edinaldo, eu com 12, 13 anos, já ia ao estádio acompanhar o futebol de Petrolina, sempre gostei desde pequeno. E aí ali eu já via algumas personalidades do futebol, ali eu via Cristino jogando, ali eu via Vavá, eu vi o próprio Edinaldo jogando na Ferroviária, você no 1º de maio. E aí a gente traz aqui a felicidade de estar aqui discutindo e honrando Vossa Excelência com essa ilustre comenda
dessa medalha do mérito legislativo Dom Malan. E aí, Ronaldo Silva, eu estava aqui pensando outro dia, meu Deus, por que Ronaldo tem uma orelha desse tamanho? Olha o tamanho da orelha dele. É quase um palmo na minha mão. E agora eu entendi o porquê. A professora Cleide, ela puxava muito a orelha dele, né, porque ele não gostava de estudar. Está aqui nos anais dessa casa escrito. E aí Cleide puxava muito essa orelha dele. E eu acho que é por isso, né? Mas isso é bom, Ronaldo, porque os antigos, os nossos avós, bisavós, eles dizem que quem tem a orelha grande vive mais, né? Escuta muito e fala pouco. Eu acho que não é o seu caso, mas você vai viver muito, porque você é uma pessoa de bem, uma pessoa que elevou o futebol profissional de Petrolina, pela primeira vez profissionalizou o futebol de Petrolina, levando o 1º de maio a competir com a Federação Pernambucana, levando o 1º de maio a competir a primeira divisão do nosso estado. E aí eu lembro que ele saiu no Globo Esporte. Foi feita uma matéria com o Ronaldo Cancão, em que ele era o motorista, ele era o massagista, ele era o volante, o camisa 5 do time, jogava porque era o dono, né? Era o cozinheiro, fazia o lanche, levava o lanche, servia o lanche, era o garçom dentro do ônibus, dirigia o ônibus. Então, assim, ele foi um destaque nacional. Saiu no Fantástico. Saiu no Fantástico, saiu no Globo Esporte, no Fantástico. E aqui ninguém do futebol, ninguém hoje do futebol amador, do profissional de Petrolina, esquece da história de Ronaldo Cancão. Eu acho que quando ele vai demorar muito a morrer por conta da orelha, mas eu tenho certeza que ainda faremos uma estátua de Ronaldo Cancão e colocaremos ali no estádio Paulo Coelho. Porque ele, não quero não, ele vai viver muito com fé em Deus, mas a história dele é muito bonita, é admirável, é um destaque. E eu digo com toda certeza, Ronaldo, essa é uma das comendas em que já provei aqui nessa casa, essa foi uma das mais merecidas. Você tem história em Petrolina, como vereador, como secretário. É o projeto. São 10 minutos para... Então, Ronaldo, só para concluir, eu quero dizer da satisfação de estar nessa Casa Legislativa com você. Aprendo muito, você é um leitor, é um sabedor aqui do nosso regimento, de nossas leis, nos traz muitos conhecimentos. Ele tem uma enciclopédia também dentro dessa cabeça tão grande, ele traz muitas informações também da história de Petrolina, né? Então ele tem ali um armário ali dentro dessa cabeça dele, em que ele nos traz a história de Petrolina, nos ensina. E aí, Ronaldo, eu quero dizer, tirando aqui as brincadeiras, né, que você é uma pessoa abençoada por Deus, e eu tenho certeza que os seus eleitores estão muito satisfeitos da sua volta a essa Casa Legislativa. Parabéns. Senhor presidente, só para ajudar na discussão aí do capitão Alencar. Capitão, primeiro você acabou com o homem, né? Chamamos de orelhudo, depois cabeção. Mas eu quero contar uma história muito rápida. Eu conversava com um ex-jogador, Santos, Zé Win, que a maioria conhece, disse que Ronaldo, motorista, né? E não tinha dinheiro para pagar o hotel, e ele levava um fogão da mala do ônibus junto com as roupas, chuteira, e parava o ônibus lá na praia de Boa Viagem. E os jogadores ficavam ali tomando banho, fazendo físico, ele como preparador físico, e ele ia fazer a comida. E ele levava a galinha viva, Gabriel. E se soltou-se 2 galinhas, soltou, e eles botou o jogador para correr na praia atrás dessas galinhas, para matar, para fazer o almoço dos jogadores. Então, muito interessante, tem muita história desse 1º de maio, desse presidente, cozinheiro, motorista, jogador, tudo do time. Isso, rapaz, eu ri demais com isso, viu? Então já era o preparo físico, era correr atrás das galinhas lá na praia. Ronaldo Soares obediente, na hora que o treinador queria tirar ele, mesmo que tivesse machucado, ele dizia, não, eu tô bom, eu aguento.
Prejudicava o time, mas não saía. Conceda a palavra ao senhor vereador Gilmar Santos. Senhor presidente, eu quero aqui também fazer jus e expressar a minha admiração pelos homenageados que estão colocados aqui. E eu vou colocar inicialmente essa homenagem ao vereador Ronaldo Souza. E dizer, Ronaldo, que a gente poderia não prestar essa homenagem a Vossa Excelência e a qualquer vereador, porque nós já temos o voto, que para mim é a expressão mais bonita de reconhecimento ao papel que cada um exerce na sua comunidade ou nas comunidades por onde anda. Então, Vossa Excelência, salvo engano, é o terceiro mandato de Vossa Excelência, segundo mandato, quarto mandato de Vossa Excelência. Esse quarto mandato, né, ele reafirma a importância que Vossa Excelência tem para a comunidade petrolinense e dizer que há uma diversidade de identificação das pessoas. Tem pessoas que se identificam com um, com o outro, não se identificam, né? Mas devo dizer que o senhor tem as pessoas que se identificam com Vossa Excelência e dizer também que Vossa Excelência cumpre um papel junto a essas pessoas há muito tempo, né? E essas qualidades que foram colocadas, seja enquanto desportista, seja enquanto incentivador de atividades culturais, seja enquanto legislador, eu estava brincando, às vezes esse plenário vira a escolinha do professor Cancão, né? Porque toda hora ele fica com esse ar professoral tentando ensinar a gente. E devo dizer que Vossa Excelência tem o mérito, né? O reconhecimento da nossa população, e aqui a gente está quase que chovendo no molhado, mas eu não poderia deixar de fazer esse destaque, da importância da contribuição de Vossa Excelência, e num particular, quero fazer esse destaque particular. Uma das proposições mais importantes que o nosso mandato apresentou aqui, e eu tenho muita consciência disso, foi o Estatuto de Igualdade Racial e de Combate à Intolerância Religiosa, que nós aprovamos em 2020, em meio à pandemia. E esse estatuto, ele reúne um conjunto de direitos para a população negra do nosso município. Nós temos hoje em Petrolina, segundo o IBGE, 71%, quase 72% da população se autodeclarando negra, pardos e pretos. Ou seja, a gente brinca, minha namorada brinca dizendo, não deveria ser Petrolina, mas Pretolina, né, pela quantidade de pessoas negras que tem, principalmente nas periferias. E naquele momento do estatuto, nós encontramos muitas dificuldades, especialmente por parte de um ex-vereador dessa casa, que sabotou literalmente, durante as sessões, a aprovação desse estatuto. E eu devo fazer esse reconhecimento, que Vossa Excelência, assim como outros colegas, né, mas Vossa Excelência foi um mediador para que esse projeto fosse aprovado. Eu tenho que fazer esse reconhecimento público, tá? E dizer a Vossa Excelência que Vossa Excelência continue aperfeiçoando o seu papel junto a essa democracia, esses desafios, e fico muito feliz que Vossa Excelência tenha retornado a essa casa, porque a gente consegue fazer o debate público com qualidade, com proposições, e fazendo as divergências também, porque faz parte dessa Constituição. Mas deixar aqui expresso o meu reconhecimento ao trabalho de Vossa Excelência junto à nossa comunidade. Quero aqui também deixar, mais uma vez, o meu abraço à querida Fabiola, que também é uma proposição de Vossa Excelência, e eu fiz questão de subscrever, pela sua história enquanto artista, enquanto trabalhadora da cultura, enquanto comunicadora, enquanto mulher preta, negra, que assume a sua identidade e hoje cumprindo esse papel muito importante através dos cerimoniais aqui no nosso município. É uma pessoa que eu tenho muito carinho e recebe o carinho de tantas outras pessoas, seja enquanto trabalhadora, seja enquanto cidadã aqui do nosso município, porque no fim das contas a cidadania é efetivada também através da sua prática e de expressão de amor junto à nossa cidade. Mas, senhoras e senhores,
Eu quero aqui, aí já destacamos sobre Sérgio do Forró, né? Que é essa pessoa que traz tanta alegria para o nosso povo, né? E que representa aquilo que a gente acredita de identidade, né, da cultura nordestina sertaneja, né, e que tem, através do bom forró, né, garantindo aí, portanto, a tradição do nosso rei do Baião, Luiz Gonzaga, representado também a nossa região. Então, Sérgio merece, né, todas essas homenagens. Finalizo aqui, senhor presidente, e aí sim, eu peço a atenção das senhoras e senhores, porque eu estou tendo a alegria de apresentar aqui 2 projetos de decreto legislativo. Um projeto é o projeto de número, só para fazer a observação correta, um projeto é o projeto de número 045, onde a gente concede medalha de mérito legislativo do Malan ao senhor Marcelo Forte Bezerra, e o outro projeto é o 046, onde nós concedemos o título de cidadão petrolinense ao senhor Marcelo Forte Bezerra. Para quem não conhece o senhor Marcelo Forte, ele é um professor aqui do nosso município e também um técnico de enfermagem que trabalha na EBSER, ali no Hospital Universitário. Mas eu estou pedindo a atenção das senhoras e senhores para que a gente compreenda. Marcelo é um cearense de Fortaleza que enfrentou imensas dificuldades enquanto criança e na sua juventude. Só para as senhoras e senhores terem ideia, é filho de uma família muito pobre, pais separados, foi criado pela avó materna e é uma pessoa destaque. É uma pessoa, vereador Gabriel Menezes, com 9 condições neurodivergentes. Marcelo tem transtorno do espectro autista, superdotação profunda, dislexia, descalculia, disgrafia, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, hiperacusia e transtorno de ansiedade generalizada. Senhoras e senhores, uma pessoa dessa teria tudo para ser atropelado pelos preconceitos, pelas violências diversas e impedido de participar da sociedade com dignidade, como infelizmente tem acontecido com tantas crianças e adolescentes vítimas de preconceito e também vítimas da ausência de política pública. Mas o professor Marcelo deu a volta por cima. Depois de ter sido expulso várias vezes de sala de aula e de escola, de ter sido taxado como uma criança problemática pelas suas diversas capacidades, Marcelo enfrenta esses desafios e sai de Fortaleza, vem morar em Araripina, lá trabalhou em diversos estabelecimentos, mas foi em Petrolina que ele alcançou oportunidades, seja de formação, como técnico de enfermagem, prestou serviço aqui no nosso município, presta serviço no HU, seja fazendo depois o curso de pedagogia, portanto é um pedagogo, é um pesquisador da educação, seja mais tarde fazendo o curso de psicopedagogia clínica. Marcelo é, pela Associação Brasileira de Psicopedagogia, ele é o número 1 do Vale do São Francisco, é o titular, reconhecido pela Associação Brasileira. Em Pernambuco, é o número 9, ou seja, poucas pessoas têm essa titularidade. E no Brasil, é o número 456. Ou seja, é uma referência nacional que nós temos aqui. É um grande pesquisador
e tem dado contribuições importantes para mães, pais, crianças, adolescentes com autismo, né, com diversos transtornos ou com neurodivergências diversas. Então, o professor Marcelo... 30 segundos para o vereador concluir. Eu vou pedir só um minuto, presidente, dada a importância também. Com certeza, vereador. Eu agradeço a Vossa Excelência. Então, ao professor Marcelo, ao técnico de enfermagem Marcelo, mas principalmente ao ser humano comprometido com uma causa tão importante, tão desafiadora hoje, que é defender os direitos das pessoas neurodivergentes, defender direitos de pessoas com deficiências, defender direitos de pessoas que estão constantemente violadas, excluídas das políticas públicas, ao professor Marcelo, que tem dedicado a sua vida para o aperfeiçoamento dessas políticas e para assegurar dignidade, né, a todas essas pessoas, vítimas, portanto, de exclusões. Nós queremos aqui fazer com toda a honra esse reconhecimento, concedendo a medalha Dom Alain e o título de cidadão petrolinense, né, por todos os serviços que ele tem prestado ao nosso município. Então, professor... Conclua, vereador. Adeus, senhor presidente. Eu só quero fazer essa observação, senhor presidente, que a gente precisa ir para o razoável. Pelo regimento, só para a gente entender, para não acontecer esse tipo de coisa. Pelo regimento, cada projeto que a gente vai defender são 10 minutos. São 10 minutos de cada... Eu tenho 2 aqui, né? Além de ter comentado os outros projetos. Então, em alguns momentos, a gente precisa ir para o razoável, tá? Então, ao professor Marcelo, nossos parabéns e todo o nosso reconhecimento por toda a sua história aqui junto ao nosso município. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Parabéns pela justa homenagem. Com a palavra, o vereador Roberto da Gráfica, logo depois o vereador Diego Serra. Senhor presidente, uma alegria para mim, que conheço nosso querido Ronaldo Cancão há muito tempo, um amigo particular de grandes jornadas, ele é um lutador, um admirador também ali da minha comunidade de José e Maria, sempre esteve presente lá conosco, nos ajudando, contribuindo bastante para o desenvolvimento daquele bairro. E para mim é uma alegria votar nesse projeto 49 de 2025, uma justa homenagem a esse homem, esse pai de família, esse desportista, que tenho aprendido também muito com ele. Acredito que todos aqui na casa aprendem muito com ele. Tem hora que ele tem esse jeitão meio rosco, mas é um cara fantástico que merece todas essas homenagens. E sempre que eu procurei lá no seu gabinete, eu quando não era vereador, quando estava começando nas políticas comunitárias, às vezes ia ali no seu gabinete, né, pedir alguma coisa para a comunidade, pedir alguma coisa para alguém que estava necessitando. E o nosso querido Ronaldo Cancão sempre foi muito solícito, sempre nos recebeu muito bem em seu gabinete. Eu costumava dizer para Ronaldo Cancão, digo, Ronaldo Cancão, você nunca vai me ver aqui no seu gabinete pedindo nada para mim. Quando eu chegar em seu gabinete, vai ser pedindo para alguém que está precisando ou para a nossa comunidade. E Ronaldo Cancão sempre me recebeu muito bem e sempre esteve presente ali conosco na comunidade de José e Maria. Parabenizar, Ronaldo, por esse cidadão que você é, por essa pessoa que você é. Desejar muita sorte, que nós possamos aqui fazer uma belíssima legislatura para ajudar não só a comunidade de José e Maria, mas ajudar toda a Petrolina com políticas públicas que possam mudar vidas. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Com a palavra o vereador Diego Serra, depois o nosso secretário e vereador Gabriel Menezes. Senhor presidente em exercício, Osivaldo Barros, quero aqui, mais uma vez, falar da alegria de estar nesse parlamento, ao lado de pessoas que têm a sua influência, a sua importância, a sua contribuição na nossa cidade. Votar nessa medalha
votar no título cidadão petrolinense, a pessoa de Ronaldo Cancão, Ronaldo Souza, é uma alegria, porque ele conhece tão bem a história de Petrolina. Eu sou apaixonado, Ronaldo, pela história. A história da minha cidade, Serra Talhada, e aqui há mais de 20 anos morando em Petrolina, tenho buscado conhecer um pouco da história de cada bairro, um pouco da história de figuras que eu não tive a oportunidade de conhecer, mas que deixaram um legado. E eu fico muito feliz quando a gente resgata a história dessas pessoas, de líderes comunitários, de pessoas que deram a sua contribuição para Petrolina. E eu tenho visto Vossa Excelência fazer isso com primazia, fazer isso com honra, nomeando aqui prédios públicos, espaços na Câmara Legislador, de figuras importantes, de vereadores que poderiam morrer para a história de Petrolina, Gabriel. Mas eu fico muito feliz quando a gente vê ali o plenarinho levando o nome de um vereador que já não está mais aqui, Miguel Amorim, e eu tenho certeza que esse resgate só foi possível, a defesa desse nome só foi possível porque Ronaldo Cancão é atento, é estudioso, tem buscado o seu conhecimento, feito as correções. Eu aqui sou muito humilde para aprender com todas as correções, aprendendo cada vez mais o regimento, a lei orgânica do nosso município. A importância também, Ronaldo, da gente poder melhorar tanto a lei orgânica quanto o regimento, e aqui me coloco à disposição para que a gente possa debruçar diante dessas matérias, porque eu sei que o senhor é um estudioso, e aqui eu quero aprender nessa escola que é a vida, nessa escola que é o parlamento, e a gente tem que aprender com quem passa por esse parlamento. Mas eu quero aqui concluir minha fala, Gabriel, mostrando em uma das minhas vezes, passando ali, indo para a Serra da Santa. E eu fui parando ali um pouco o carro, naquela eleição que o senhor não venceu. O senhor tem o costume de pagar uma promessa em toda eleição, saindo de sua residência até a Serra da Santa, um homem de fé, peregrino. E naquele momento, já sabia do resultado, que o senhor não tinha vencido a eleição, o senhor concluiu todo o percurso. E eu ali comecei a admirar a sua pessoa ainda mais, porque a gente trabalha, a gente coloca o nosso mandato na mão da população, na mão do povo, mas é Deus que nos ensina, é Deus que nos orienta, e eu tenho certeza que Deus tem abençoado a sua vida e que abençoe cada vez mais. Agora, com a palavra o vereador Gabriel Menezes, logo depois a vereadora Maria Helena, terceiro o vereador Rogério Passos. Obrigado, presidente Josivaldo Barros. Saudar novamente a todos, a quem também nos assiste através da transmissão do canal do YouTube da nossa Câmara Municipal de Petrolina. Senhor presidente, gostaria de saudar a todos os colegas, autores dos projetos na ordem do dia nesta sessão, dizer que contem, como sempre, favoravelmente com o nosso voto, mas especialmente aqui parabenizar inicialmente o companheiro, colega vereador Ronaldo Cancão, né, pelas honrarias que apresenta a um dos artistas indiscutivelmente mais queridos da nossa região. Silvino, pouca gente sabe, não é? Que Sérgio não se chama Sérgio, Sérgio do Forró se chama, na verdade, Silvino Gomes Xavier. Sérgio do Forró, mas se Mirosmar é Zezé de Camargo, porque Silvino Gomes Xavier não pode ser Sérgio do Forró, não é, meu querido Afonso Lima? Sérgio, como disse aqui anteriormente o vereador Gilmar Santos, que quem já homenageou por 4 vezes o vereador Ronaldo Cancão, que também é homenageado hoje com medalha de honra ao mérito legislativo Dom Malan, quem já o homenageou foi Petrolina. Essa casa hoje faz somente um reconhecimento, visto que nós somos os 23 vereadores eleitos democraticamente lá nas urnas de 6 de outubro. E quem também homenageia com frequência
Sérgio do Forró em Petrolina é o nosso povo, que comparece, vereador Rogério, em massa a todos os eventos onde ele se apresenta. É aquele camarada sorridente que, usando uma expressão popular, para Sérgio do Forró não existe tempo ruim. Em 2022, é porque foi no dia 18 de abril, eu estava lá no hospital da Unimed, porque um afilhado meu ia nascer, e encontrei Sérgio do Forró, acompanhado de Serginho, que é filho dele, com minha comadre, minha amiga Edinalva, o filho mais velho do casal, temos Eric também, e o cumprimentei na porta do hospital. O filho é médico, e eu achei que Serginho já estava trabalhando no hospital da Unimed. Cumprimentei, falei com os dois naquela alegria. Quando foi mais tarde, vi no blog de Geraldo José, Rede GN, lá de Juazeiro, que Sérgio estava lá para fazer um cateterismo, que estava lá porque tinha sentido dores no peito. Vejam a situação que eu tive a honra, tive a honra de reencontrá-lo, mas como ele estava, era o semblante tranquilo de quem estava ali para fazer uma intervenção como um cateterismo, que é algo sério. Se afastou dos palcos por algumas semanas, mas eu tenho certeza que ficou agoniado dentro de casa, porque Sérgio gosta de tocar sanfona. E a história de Sérgio começa lá em Macururé, cidade aqui do norte baiano, ali pertinho de Xorroxó. É uma história muito bonita, que para quem conhece, certamente ela pode ser comparada à história de muitos daqueles que chegaram para construir essa nossa região. Sérgio veio para Juazeiro de bicicleta, meu amigo Afonso. Teve uma dessas viagens de Macururé a Juazeiro de bicicleta que ele trouxe seu primo, Raimundinho do acordeon, na garupa. É uma história, minha gente, que daria um daqueles documentários ou uma daquelas séries que a gente passa semanas assistindo compenetradamente. Então, tudo o que se disser aqui hoje é pouco para homenagear esse artista que é em si a própria homenagem. Representante do nosso forró, comprometido, né, com a nossa cultura. 55 anos de carreira, Sérgio tem. 55 anos de carreira. Caminhando aí para 6 décadas com a sanfona no peito. Carvoeiro, já foi, está na justificativa do projeto. Pedreiro também. Nas horas vagas ele se manda lá para o Riacho da Maçaroca, ali na região de Maniçoba. A propriedade que eu já tive, a convite dele, inclusive, a oportunidade de conhecer. E sempre que tem algum serviço de pedreiro, quem realiza é o próprio. Casou com uma grande mulher, que além de sua esposa, é mãe dos seus filhos e é a grande responsável pela sua carreira de sucesso. É onde cabe aquele ditado: ao lado de um grande homem, pode observar, tem sempre uma grande mulher. Edinalva é quem administra a carreira de Sérgio, é quem agencia as suas apresentações, é quem vende os seus shows. E isso é muito bom, saber que Petrolina hoje, assim como o nosso povo sempre faz, indo aos shows de Sérgio, também o reconhece com o título de cidadão e com a medalha de honra ao mérito do Omalã. E o companheiro Ronaldo Cancão, no meu primeiro mandato ali de 2017 a 2020, eu acho que a gente dava muita audiência aos programas de rádio. De vez em quando a gente tinha ali umas discussões, tudo naturalmente acontecendo dentro do ambiente democrático que é essa casa Plínio Amorim, mas algo que nunca faltou entre nós, vereador: o respeito. A gente nunca foi para o pessoal, nunca ficamos sem dirigir a palavra um ao outro. O senhor é merecedor, o senhor é comprometido. Eu estou extremamente contemplado na fala dos colegas que me antecederam, mas quero aqui, especialmente, relembrar algumas palavras de Diego Serra, da forma como o senhor tem demonstrado ao longo de seus mandatos, da sua vida pública, né, esse carinho especial por Petrolina. O senhor é conhecedor da história dessa cidade, o senhor sabe quem merece receber uma honraria desta casa. Não é à toa que são 4 mandatos que a população lhe confia. Parabéns, é uma honra, vereador, ser colega de Vossa Excelência, né? Sabe fazer festa como poucos, viu, vereadora Maria Helena? Eu digo muito, Cancão, tem 2 coisas que o senhor faz com maestria, são zoada e festa. Ele tem esse vozeirão grave, muitas vezes
né? Nós somos perfeitos, até mesmo nas nossas imperfeições, não é? Mas o senhor, ninguém pode negar que é comprometido, né? Que é um vereador à altura da investidura, da envergadura, na verdade, que esse cargo precisa e merece receber de nós. O senhor tem orgulho de ser vereador de Petrolina. O senhor é vereador que todos os dias, não tem a chave não, mas é o primeiro que chega lá na casa, porque eu chego às 7h25, sou o segundo, o senhor já está lá. Então, parabéns, Ronaldo Cancão. É uma honra poder estar aqui hoje, ocupando uma dessas cadeiras, e fazer um reconhecimento a todos os homenageados, mas especialmente ao senhor e a Sérgio do Forró. Tamo junto, Cancão. Um abraço, vereador. Vamos dar continuidade, só para confirmar aqui, nós temos inscrito o senhor vereador Rogério, né? Maria Helena. A senhora vereadora Maria Helena, o senhor vereador Gilberto Melo, também o senhor vereador Marquinhos Amorim e o senhor vereador Ronaldo Souza, é isso mesmo? Vereador Manuel também. Ok, vamos dar continuidade com a palavra a senhora vereadora Maria Helena, em seguida o senhor vereador Rogério Passos. Ok, muito obrigada, senhor presidente. Eu já tive a oportunidade de cumprimentar a mesa, mas o senhor não estava, agora cumprimentando ao senhor e ao Gilberto, em nome de todos os outros, cumprimentando essa plateia maravilhosa, que continua e até dá mais audiência. Eu fico muito feliz com isso, dizer aos 23 vereadores que, por incrível que pareça, nessa estada aqui na Câmara de Vereadores, o ambiente, né, as instalações não são tão confortáveis quanto era na outra e quanto vai ser. Mas a gente vê uma frequência muito bacana da população aqui. A gente tem que fazer esse registro, além dos assessores. Também a gente nunca tinha visto tantos assessores assíduos, né? Mas também se vê muita gente da população, que é o que interessa, trazer gente para cá, ou que pelo menos nos acompanha aí pelas redes sociais, pelo canal do YouTube. Fico muito feliz com as falas que foram proferidas aqui por meus colegas vereadores. Quero fazer um registro que eu vejo com muita simpatia, quando o vereador Gilmar trazia aqui o nome da mãe dele, naquele momento eu prestei atenção. Uma coisa nova, uma iniciativa inovadora do Poder Legislativo, que eu acho que é quase exclusivo de Petrolina. É a forma assumida, cheia de atitude, de conhecimento, dos próprios vereadores, de não terem a vergonha, não terem a timidez, de não alimentarem essa cultura de que vereador não pode fazer justiça a partir de casa. Ora, nós temos que ser justos a partir de casa. A gente só dá bem lá fora se a gente der bem em casa. A gente só ama lá fora se a gente primeiro amar em casa. Então, esses dois exemplos, e aí a coragem do Gilmar de apresentar um título à mãezinha dele, que foi entregue com todo o merecimento, com toda a pompa que ela merecia. E agora vê a coragem dos 23 vereadores assinarem um projeto de decreto para homenagear o próprio colega em vida aqui ao lado nosso no dia a dia. Eu acho que isso é absolutamente novo na história do parlamento e do parlamento como um todo, tanto municipal, estadual e federal. Tenho quase certeza disso. Manuel, que é bom também de pesquisa, pode nos responder isso. E merecidamente, com essa coragem, defendendo o nosso parlamento, assim como o executivo defende a ele, assim como a justiça defende, nós somos um poder e nós temos que começar defendendo esse poder, tendo orgulho de ser parlamentar. E o Ronaldo, ele traz essa determinação, ele traz essa característica, ele não tem medo de dizer que é bom. A gente não pode, temos que aprender a sermos advogados de defesa nosso e de acusação no bom sentido. Antes das pessoas nos apontarem aquilo que nós somos bons, a gente não ter a vaidade de sair se apresentando ou se enaltecendo ou posando, porque isso é feio. Mas você dizer, não aceito essa crítica porque eu tenho certeza que eu não sou ela. Porque ela vem aqui carregada disso.
e deixar, como é que se diz, a cidade ou a sociedade, ou aquele gueto que nos aponta, se envenenarem ou se alimentarem do seu próprio veneno. E esse poder legislativo tem essa característica, e eu sou fã desses 22 vereadores, 23 comigo, por ter essa característica, porque o Ronaldo merece, e eu não acrescentaria, ou eu não falaria mais para não me tornar redundante, porque tudo que foi dito aqui é realmente absolutamente certo. Eu só acrescentaria também a grande contribuição que esse homem, antes de pensar em ser político, ele já trazia no seu DNA, no seu perfil histórico, de amor por Petrolina, que é o amor pelo esporte, o amor pelo seu bairro, lá do primeiro bairro de Petrolina, que é o atrás da banca. Então, um colega, um rapaz que sabe, que traz na sua veia, e sabe demonstrar seus sentimentos. Que o senhor continue crescendo desse jeito, com essa autenticidade. Eu só diria ao senhor que o senhor, a questão que foi colocada aqui pelo Gabriel de forma elegante, mas para não se tornar muitas vezes incompreendido, o cuidado com a entonação. Porque às vezes o senhor coloca um problema altamente apropriado, mas a forma como coloca agride. Um dia desse, houve um episódio aqui, a pessoa disse, Maria Helena, eu sou fã de Ronaldo, mas isso assim, a forma como ele se dirige, às vezes, eu teria essa ressalva para dizer ao senhor. E o senhor, depois de alguns episódios aqui, eu tenho certeza que na lição diária que a gente aprende, o senhor aprendeu isso. Mas o resto, eu fico muito feliz de poder estar votando pela 4ª vez aqui, tê-lo como meu colega, aqui pela 4ª vez, e está votando um projeto como esse, que enaltece o Poder Legislativo Municipal de Petrolina, porque nós temos orgulho de dizer, nós somos um Poder Legislativo Municipal de uma cidade com mais de 5.000 quilômetros quadrados de extensão, onde cada um dos vereadores, das vereadoras aqui desenvolve um papel fundamental. Então, vamos defender com unhas e dentes, como minha mãe, como nossas mães dizem e diziam, que no caso da minha, que já se foi. Portanto, Ronaldo, eu me sinto contempladíssima, e que o senhor continue sendo esse homem amante do nosso município, que o senhor continue sendo esse estudioso, que o senhor continue sendo esse bom colega, que o senhor continue tendo saúde suficiente para ainda perdurar por muitos e muitos anos aqui, em nome também daqueles que já passaram por esta casa, que nós nunca tivemos oportunidade de homenagear, aqueles que já se foram, como Miguel Amorim, Maria Maga, Dedé da Simpatia, Maria José, a primeira vereadora do PT, Gilmar, que passou aqui por essa Câmara, mas também aqueles que já deram uma contribuição enorme, que graças a Deus estão vivos, assim como professora Terezinha Teixeira, Chico Freire, Deilson Freire, Durval Araújo, Paulo Afonso, Cristina Costa, nossa querida Cristina Costa, bebê, Rui Vanderlei, Paraíba, Ailton Guimarães e tantos outros nomes excelentes que ajudaram a escrever a história desses mais de 100 anos de Legislativo Municipal. Muito obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem, eu só queria aqui enaltecer e registrar a presença do nosso querido ex-vereador Alvo Orlando Cruz, uma referência aqui no Partido Progressista de Petrolina, ajudou muito o partido, e aqui eu quero agradecer a sua presença, Alvo Orlando, e dizer o nosso muito obrigado. E registrar o nome dele, ele e Pécio Antunes, que brigaram muito comigo, me fizeram muita, mas merece demais ser enaltecido aqui também. Também só para reforçar, a presença do ex-vereador Alvo Orlando Cruz, que nas gestões anteriores tivemos junto na mesa, e aí a gente desenvolveu bastante, né, Alvo Orlando? Valeu, obrigado pela presença. Vamos dar continuidade com a palavra o senhor vereador Rogério Passos. Senhor presidente, Osório Siqueira, toda a mesa diretora, plateia aqui presente. Senhor presidente, fico muito feliz de hoje estar votando tantos projetos de decretos legislativos de tamanha importância.
Quero fazer uma referência ao Marcelo Foz Bezerra. Escutei atentamente a explanação do vereador Gilmar, e aí a gente entende a importância de dar um título a um cidadão como Marcelo, por toda a trajetória de vida dele, por tudo que ele passou, superar e chegar onde chegou e está dando a sua contribuição para a sociedade petrolinense. Parabéns, vereador Gilmar. E também o projeto, o decreto legislativo, que está sendo concedido por proposição do vereador Ronaldo Cancão, a Fabíola. A gente já falou sobre Fabíola nas sessões passadas, uma amiga que eu consegui, uma excelente profissional, uma excelente mulher, e vai receber esse título, vereador Ronaldo. Parabéns também por essa proposição, que ela vai receber a medalha de honra ao mérito legislativo, Dom Malan. Então, meus parabéns à Fabíola, meus parabéns a Ronaldo Cancão. Não poderia deixar de fazer esse reconhecimento. E também outros projetos de autoria do vereador Ronaldo Cancão, que é o título de cidadão petrolinense e a medalha de honra ao mérito a Sérgio do Forró. Já dancei muito forró, tocado por Sérgio, lá em Maniçoba, lá na festa do Colón de Maniçoba, a festa do Colón do Projeto Bebedouro, que é a minha terra, não acontece sem a presença de Sérgio do Forró, grande representante da cultura nordestina. E aquela história, onde Sérgio vai, o povo vai atrás, né? Como diz uma das canções de Sérgio do Forró. Então, parabéns, Sérgio do Forró, parabéns ao nosso, a excelência Ronaldo Cancão, por esses dois projetos de decreto legislativo. E também, Ronaldo, quero falar sobre o senhor, porque a amizade que eu tenho com o senhor, eu herdei do meu irmão Clóvis, jogador de futebol, como também muito amigo do nosso presidente Osório Figueira. E depois que Clóvis jogou no 1º de maio, a gente construiu uma amizade. Eu sempre ia ver os jogos de futebol, e ali passei a fazer parte do convívio, conhecer um pouco o senhor. Também vejo o quanto o esporte de Petrolina, o futebol, cresceu com a sua liderança. E também vejo também o empenho que o senhor tem na área cultural, como o carnaval que o senhor faz ali no bairro atrás da banca, que eu tive a honra de ir esse ano e pulei carnaval lá muito. E foi uma festa assim, tranquila, com milhares e milhares de pessoas sob seu comando. Então, meus parabéns por esse trabalho cultural também que o senhor faz. E na política, a gente estou aqui no parlamento pela primeira vez, e é uma honra estar aqui sentado ao seu lado e aprender tanto com o senhor, tantos conselhos e com tanto conhecimento que o senhor tem. Me lembro, vereador Ronaldo Cancão, um dia que a gente estava lá na prefeitura, a gente sentado lá logo após a eleição, assim, logo após, mais ou menos um mês após a eleição. Aí, Ronaldo, vereador Ronaldo, quero a sua atenção, vereador. Quero a sua atenção para essa parte. Eu estava lá sentado na prefeitura, logo após a eleição, eu e minha esposa, e o senhor passou, aí o senhor disse: Rogério, porque eu não fui, o povo me deu os votos, 2.241 votos, mas eu não fui eleito direto, fiquei primeiro suplente. E aí estava lá sentado o Ronaldo, com a experiência que ele tem, do trâmite que ele tem no nosso grupo político. Aí ele chamou e disse: Rogério, não faça nada. Fique calado, fique na sua, vá para casa, que você é vereador de Petrolina. E assim eu fiz. Eu digo, eu só tenho que ficar quieto mesmo. Fui para casa e do jeito que ele falou, aconteceu. E hoje eu estou tendo a honra de estar aqui ao lado do senhor, fazendo um trabalho legislativo para a nossa cidade, aprendendo muito com tudo que o senhor, com o seu conhecimento, com tudo que o senhor passa para a gente, e também podendo entender melhor todo o trabalho prestado que o senhor tem a Petrolina na área de esporte, na área cultural e principalmente na área legislativa da nossa cidade. Parabéns, para mim é uma honra votar nesse projeto e concedendo essa honraria. Obrigado, senhor presidente. Conceda a palavra ao senhor vereador Gilberto Melo. Bom dia mais uma vez, senhor presidente Osório Siqueira. Vários projetos aqui na pauta, mas eu vou, para não tomar muito tempo, vou só falar um pouquinho
de Sérgio do projeto de Sérgio Forró e também da homenagem ao nosso vereador Ronaldo Cancão, dizer que de grande importância a gente tem Sérgio Forró, que faz parte da cultura, que abraça mesmo o povo aqui da nossa cidade, não só de Petrolina, mas de todas as cidades aqui circunvizinhas que conhece o grande sanfoneiro que é Sérgio. Eu digo que essa casa tem feito várias homenagens e Sérgio é um merecedor dessa grande honraria que vai receber aqui desta casa. Então, parabenizar aí Sérgio Forró, que ele continue sendo o rei da sanfona aqui na nossa região, levando alegria para o povo. E Sérgio, Gabriel, que tem aquela mania de tocar até o sol nascer, pegar o sol com a mão. Então, eu acho que isso é uma grande homenagem, ele vai ficar muito feliz e com certeza quando ele vir receber essa homenagem aqui, presidente, aqui na casa, vai ter sanfona, porque o homem é bom para animar o povo e colocar o povo para dançar forró. Então, parabéns aí a todos que subscreveram esse título de grande importância para nosso amigo Sérgio Forró. E Ronaldo Cancão, essa figura que eu conheci, aprendi a gostar de graça, mas ele não é essa joinha que vocês estão dizendo não, viu? Eu logo dizer. Brincadeira. Ele não é essa joinha, mas Ronaldo, você, cara, merecedor, um grande pai de família, tem uns filhos lindos, é muito educado. Não puxaram a ele não, viu? A educação do Cid e Ronaldo não veio dele não, veio de Dona Vera. Ela é melhor do que ele. Mas, brincadeira à parte, Ronaldo tem essa história. Ronaldo, desde o início, como queria ser jogador de futebol aqui na cidade, mas era o verdadeiro perna de pau. E depois queria se tornar o técnico. Uma vez eu fui assistir um jogo que Ronaldo era o técnico. De repente, quando eu dei fé, Ronaldo arranca a camisa de um jogador e entra no time como jogador, querendo fazer gol. Olha a figura. Querendo ser jogador de futebol. E aí ele ficou muito tempo ajudando aqui o time da nossa cidade. É 1º de maio, não era, Ronaldo? E fez uma grande história. Mas Ronaldo tem uma ligação muito forte com o senador Fernando Bezerra, desde o seu início. Era um dos defensores, era uma das pessoas da casa, lá atrás, já da casa do senador. Então eu digo que Ronaldo deve muito, tudo que ele é hoje, ao grupo do senador Fernando Bezerra Coelho, e onde ele diz que, na realidade, ele chama hoje de pai, né? Então, assim, eu acho que merecido, Ronaldo, e assim, a gente tem que ter humildade, reconhecer as pessoas que nos deu a mão, e Ronaldo é uma figura, ele é o cara que realmente, se pudesse botar um ponto, chegar todo dia 5 horas na Câmara de Vereador, ele estaria lá 5 horas, lendo a lei orgânica, lendo todos os projetos da casa. Então, a gente sabe do empenho que Ronaldo tem, da importância que já teve vários vereadores aqui que realmente entendem a lei aqui da casa, e Ronaldo é um desses hoje que sabe de todas, e ele é merecido porque ele estuda. Então, a casa tem um grande vereador, ele ficou aí 4 anos. Eu lembro, Afonso, que Ronaldo dizia para mim, quando me encontrava, que ele tinha ficado de fora, ele dizia, eu estou contando os dias para me voltar. Eu dizia, eita porra, Ronaldo, logo com 3 dias que tinha passado a eleição. Mas ele acreditou nele mesmo. Eu sou uma pessoa que eu acredito na personalidade das pessoas, e a gente tem a possibilidade, por humilde que ser, de chegar aonde a gente quer, desde que a gente calce a sandália da humildade. E Ronaldo calçou a sandália da humildade e fez um grande trabalho, foi atrás dos eleitores dele, foi atrás do povo dele e dos amigos dele, e hoje está aqui Ronaldo, de volta a essa casa, legislando por Petrolina, ajudando o governo do prefeito Simão, ajudando o time do senador Fernando Bezerra, de Fernando Filho, de Antônio Coelho. Então, muito importante, Ronaldo. Parabéns por esse título. Que Deus lhe abençoe, que você possa continuar fazendo isso e trabalhando por Petrolina por muitos e muitos anos. Forte abraço. Conceda a palavra ao senhor vereador Marquinhos Amorim. Seguido, o senhor vereador Ronaldo Souza.
Escrito aqui, só para deixar aqui bem organizado, vereador Diogo Hoffman, senhor vereador Aero Cruz, senhor vereador Manuel e a senhora vereadora Cláudia. E o senhor vereador Zé Nildo. Presidente Teodoro, mais uma vez, começar aqui pelo o amigo de partido, um homem das gargalhadas, um homem que dá as gargalhadas aí toda hora, que anima a gente, que é um homem diferenciado, né? Cacão, assim, eu lhe conheço há um bom tempo, já tive a oportunidade de, por uma eleição, lhe apoiar, lhe dar o apoio como liderança lá de Rajada, que na época, eu acredito que consegui dar uns 500 votos na época, porque só em Rajada foi 379 votos, mais 70 e pouco em Pau Ferro. Então, assim, tive a honra de acompanhar nessa eleição de 2008 e a gente pôde conviver aquele período. Não deu para chegar na época, mas é porque não foi permissão de Deus na época, mas a gente sabe da sua grandeza, do seu empenho de querer ajudar o próximo, de buscar a melhor vida para os nossos petrolinenses. Então, eu faço nem capitão nem carro. Para mim, é uma das mais honraria que eu estou votando nessa casa. Então, assim, para a gente aqui da casa é um orgulho, uma satisfação de poder um colega como você, dedicado, determinado, que é apaixonado por isso aqui, você é apaixonado mesmo, e é um cara entendido. Então, Cancão, meus parabéns, que Deus continue te iluminando sua vida, e que a gente podemos comemorar esse dia da entrega. Então, leva esse grande abraço do seu amigo, o vereador Marquinhos Amorim. E aí, falar também de Sérgio Forró. Sérgio Forró tem uma história muito bonita comigo, quando eu fazia o São João de Rajada, na década de 90, eu fui lá para contratar Sérgio Forró, que tinha conhecido Sérgio Forró em Curaçá, numa festa de Curaçá, e ele não tocava pela região de Petrolina ainda. E aí eu fui ter uma conversa com a Edinalva, e eu disse: Edinalva, me deu uma oportunidade de você tocar no São João de Rajada, que eu lhe garanto que de lá mesmo você vai sair com outros contratos. E ela disse: Marquinhos, mas é a despesa alta, não sei o quê. E aí, na época, o cachê de Sérgio Forró era 1.600, era 1.800 reais. Ela disse: não, Marquinhos, mas eu vou lhe dar uma oportunidade, eu vou por 800 reais, só os custos da banda. E aí, sim, foi. E aí, a partir desse ano, todos os anos, ele estava no São João de Rajada. E daí, no primeiro ano, mas no segundo ano do São João, ele começou a abrir porta dele para Paulistana, para Afrânio, para Dormentes, e aí Casa Nova, e aí estourou o Sérgio Forró. Na época ele não era o Sérgio Forró estourado, e ele é muito grato por isso. Sérgio Forró, onde ele me vê, eu posso estar lá no meio do povão, ele sempre fala disso, e a mulher dele, a esposa dele. Então, para mim, Cancão, por isso que eu quis subscrever, eu pedi a você para a subscrição, porque realmente é um amigo que a gente constituiu, uma história bonita, e ele merece tudo isso. Sérgio Forró é um homem que é apaixonado por aquela sanfona. Para ter noção que com 30 dias certinho que ele tinha feito a cirurgia, ele estava tocando lá na praça ali da Sementeira. Com 30 dias certinho que ele tinha feito a cirurgia cardíaca, ele estava lá com a sanfona tocando o forró, que é o que ele mais gosta. Então, estou feliz por essas duas homenagens, tanto a você, Cancão, como a Sérgio Forró. Eu fico feliz e aí vamos comemorar na entrega de todos os dois títulos. Obrigado. Conceda a palavra ao senhor vereador Diogo Hoffman. Em seguida, o senhor vereador Manuel da COSAP. Obrigado, senhor presidente. De forma muito breve, eu quero aproveitar esse espaço aqui para parabenizar o vereador Ronaldo Cancão, primeiro, pela medalha concedida à Fabíola. Maria Helena nos brindou com o título de cidadã petrolinense dessa grande mulher, e o senhor hoje complementa a homenagem, Vossa Excelência complementa a homenagem hoje com esse importante reconhecimento. E por fim, de forma muito breve, vereador, quero mencionar aqui a gratidão de poder ser um dos que está subscrevendo a medalha em honraria a Vossa Excelência. Nós nos conhecemos, e o senhor vai lembrar desse dia, na campanha eleitoral de 2020.
estávamos no bairro Caminho do Sol, numa reunião da então Associação de Moradores, presidida, seu Afonso, por Claudermínio. Eu aproveito aqui para mandar um abraço para o amigo Claudermínio. E nesse dia nós fomos ouvidos e sabatinados pelos moradores do bairro Caminho do Sol. Eu era novo, vereadora Cláudia, na política. Eu não conhecia muito da política petrolinense, dos atores da política petrolinense, sabia mais do prefeito Miguel Coelho, mais do então candidato a vice-prefeito Simão Durando, tínhamos mais relacionamento com o pessoal do Poder Executivo. E naquele dia eu me impressionei, vereador, com a forma como Vossa Excelência se expressa com tanto conteúdo e conhecimento. Vossa Excelência vai se lembrar que eu falei as seguintes palavras: vereador, parabéns pelo conhecimento e pela forma como você se expressa. Tivemos um debate construtivo, não houve ali nenhum tipo de rusga ou confusão, debatemos o bairro. Eu como novato, trazendo as minhas ideias, você como alguém mais experiente, mostrando o que já tinha feito e o que pretendia fazer. E ali eu pude ver o grande quadro político que Vossa Excelência é. Dessa forma, Petrolina ganha muito com o seu retorno a essa Casa Legislativa. E eu quero lhe parabenizar e dizer que é uma honra poder ser um dos subscritores da medalha de Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente. Vamos dar continuidade com a palavra sobre o vereador Manuel da COSAP. Senhor presidente, eu vou ser bem rápido, porque já teve muita justificativa. Eu vou começar por Fabiola. Para mim, uma jornalista, a apresentadora de cerimonial completa. E o vereador Ronaldo Cancão é responsável por ter implementado ela na nossa cidade de Petrolina, porque começou lá no gabinete de Vossa Excelência. Sérgio Forró, grande homenagem. Eu acredito que Sérgio Forró é dos únicos sanfoneiros que toca e canta Gabriel Menezes. O forró raiz da linguagem popular do Vale do São Francisco. E olha que ele está na ativa, fazendo sucesso há décadas. Vereador Ronaldo Cancão, eu fiz aqui uma leitura. Tem um vereador chamado Feitosa, da cidade de União, do Piauí. E era ouvindo alguns discursos aqui, e eu com as ideias de Feitosa na minha cabeça. O que é que Feitosa fala lá? Vocês tenham cuidado com a falsidade desse povo aqui. Olha, tem muitos vereadores que quando senta aqui se transforma. Quando vai para o cafezinho já diz outra coisa. Vossa Excelência deve ter filtrado aqui muitos discursos. Cuidado com a falsidade desse povo. Que diz o vereador Feitosa lá da cidade de União do Piauí. Muitos aqui falaram do microfone que quando desce essa escada fala outra coisa. É verdade. Vereador, eu acho que muitos aqui têm intimidade com Vossa Excelência. Eu sempre tenho contato diariamente. Discordo de muita coisa de Vossa Excelência. Vossa Excelência tem umas teimosias, eu também sou. Dois bicudos não se beijam e nós teimamos muitas horas. Mas por muitas e muitas caminhadas nós já trilhamos juntos. No mesmo partido, com a mesma ideia, com o mesmo pensamento. O senhor é um vereador legalista, eu também sou. Vossa Excelência gosta de ler muito as leis dessa casa, eu também. Representando o poder legislativo e não fazendo passeio. Fizemos algumas viagens institucionais juntos. Eu cito aqui a questão do matadouro público, que é uma matéria voltada, vereadora Maria Helena, à alimentação, vigilância sanitária e outras ações que Vossa Excelência participou representando esse parlamento. Vossa Excelência já foi vice-presidente dessa casa, já fez parte da mesa diretora. Vossa Excelência já foi presidente da Comissão de Justiça e Redação. Eu fui o relator, junto com Vossa Excelência. Participamos do imbróglio
da regulação fundiária da Zona Norte de Petrolina, o senhor como presidente, eu como relator. Então, eu já comulguei em muitas matérias, junto com o vereador Ronaldo Souza. Vereador, parabéns pela honraria. A Casa Plínio Amorim reconhece o trabalho de Vossa Excelência e grave o nome do vereador Feitosa, da cidade União do Piauí. Cuidado com as falsidades. Vamos dar continuidade com a palavra a senhora vereadora Cláudia Ferreira, em seguida o senhor vereador Aero Cruz. Senhor presidente, todos presentes, que honra, né, Ronaldo, receber tantas falas aqui hoje. Mas como mulher, eu vou estar aqui, primeiramente, parabenizando a nossa amiga Fabíola, por também estar sendo representada aqui na nossa Casa Plínio Amorim. Eu costumo, aqui em cima, ali embaixo, usar também a mesma, vamos dizer, a mesma fantasia. De forma coerente e verdadeira, apresentar o meu trabalho, começando de casa até chegar aqui. Sou uma mulher de poucos amigos, acredito que só tenho 2 amigos, mas eu respeito muito os meus colegas. E hoje você faz parte do meu ciclo como colega. Muito importante quando a gente sabe respeitar o nosso próximo e também reconhecer. Isso é de algo muito privilegiado para um ser humano. Eu lembro de um momento que a gente teve aqui, que você chegou e me chamou num canto e você falou assim para mim: Cláudia, uma pessoa lá do Henrique Leite pediu para mim fazer uma indicação para determinado local. Mas eu quero que você faça. Porque o Henrique Leite elegeu você. E eu achei isso de uma nobreza muito grande. Também não faço elogios e nem recebo elogios de qualquer pessoa. E vocês vão poder presenciar isso no meu dia a dia. Eu jamais vou fazer isso. Aí muitas pessoas perguntam, mas como assim? Se alguém lhe elogiar, você não vai receber? Não. Eu não vou falar verbalmente, mas eu não recebo elogio de qualquer pessoa. Mas hoje eu quero aqui presenciando, lendo todos vocês, é incrível, sou apaixonada por linguagem corporal e eu vejo realmente como a política é algo impactante, principalmente para aqueles que vivem de forma muito direta. Também falando do Sérgio Forró, meu Deus do céu, esse homem realmente é algo citado não só aqui, mas em toda a cidade. Então também quero parabenizá-lo. Mas, de forma especial, parabenizar você e também os colegas por esse ato de generosidade, quase não sai, mas de uma forma muito coerente, dizer para você que, como colega de bancada, você pode contar comigo. Que a gente possamos estar fazendo junto um trabalho voltado sempre, sempre, sempre para a população de Petrolina. Muito obrigada. Conceda a palavra ao senhor vereador Aero Cruz, em seguida o senhor vereador Zé Nildo e, por último, o senhor vereador Ronaldo Souza, o homenageado de hoje. Muito bom dia, meus amigos, minhas amigas. Quero cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, saudar a vereadora Rosarinho, a vereadora Cláudia. Iniciar dizendo aqui, vereador Manuel da COSAP, que se tem uma coisa que eu tenho é personalidade. Costumo dizer que sei mentir, mas não gosto. E sou muito sincero, assim como eu sempre digo. O que eu digo bom, eu confirmo bebo. Quero aqui iniciar parabenizando Fabíola, uma das referências aqui da nossa cidade no jornalismo,
uma boa cerimonial, sobretudo, uma pessoa do bem. Uma pessoa que tem uma capacidade muito grande de transmitir e fazer a sua parte na locução do cerimonial e no jornalismo, mas, sobretudo, de uma humildade muito grande. Preciso se fazer esse reconhecimento a Fabíola, que serve de exemplo para várias mulheres. Falar de Sérgio do Forró é falar da nossa cultura, é falar do nosso forró, é falar de um grande homem, um artista que deu oportunidade a vários artistas a crescer no meio artístico. E fazer esse reconhecimento aqui, estar aqui para fazer esse reconhecimento e dar esse voto, para mim, é uma satisfação muito grande. E falar aqui, vereadora Maria Helena, de Ronaldo Cancão, eu teria várias questões de não dar o voto. Eu poderia ter várias questões de não estar aqui falando nesse momento. Mas ninguém pode dizer e deixar de fazer o reconhecimento do trabalho do vereador Ronaldo Cancão por Petrolina. Ninguém pode deixar de fazer o reconhecimento, ele como vereador, com mandato e sem mandato. É preciso se fazer esse reconhecimento, sobretudo pelo interior. Por vários e vários locais que ia no seu carro quebrando, que ia no seu carro faltando gasolina, que trazia de lá as demandas, e quando nós não estávamos com o governo, ele mandava para o senador Fernando Bezerra, para o deputado Fernando Firmo, para o deputado Antônio Coelho, querendo que resolvesse a questão, principalmente, das estradas e do abastecimento do interior. Então é preciso que a gente possa fazer esse reconhecimento. E não tem nada mais justo. A vereadora colocou aqui de que foi-se colocado de um vereador para outro vereador. Essa comenda e essa homenagem é para quem contribuiu e contribui pela nossa cidade. E os vereadores aqui estão, é cada um fazendo a sua parte, assim como o vereador Ronaldo Cancão está fazendo. Por isso, eu não poderia deixar aqui de me parabenizar pelo trabalho, pela dedicação que tem a Câmara de Vereadores. Às vezes faz algumas colocações que muitos não entendem, mas é procurando que a Câmara de Vereadores seja cada dia mais respeitada. É que cada um vereador tenha a condição de fazer o seu trabalho. E é preciso fazer, sim, esse reconhecimento. E fico muito feliz de estar aqui como vereador, fazendo essas colocações, fazendo esse reconhecimento, parabenizando, mas também dando o meu voto favorável. Parabéns, vereador Ronaldo. Conceda a palavra ao senhor vereador Zé Nildo e, por último, o senhor vereador Ronaldo Souza. Senhor presidente, senhores vereadores, mais uma vez bom dia ao público presente. Senhor presidente, eu acho que estava todo mundo na expectativa de eu falar, senhor presidente. E eu quero primeiramente agradecer ao meu colega Gilberto Melo, que nós já tivemos, eu e Ronaldo Cancão já tivemos vários embates. E nos últimos embates, Gilberto Melo me socorreu. Mas, graças a Deus, já passou e eu reconheço. Mas reconheço, Ronaldo, a sua trajetória, que nos ajudou bastante, né, nas gestões contrárias. E aí eu quero aproveitar a oportunidade de dizer a Manuel da COSAP que eu também tenho personalidade. Agora você quer ver quando a gente está com o prefeito contrário. Está todo mundo em cima do muro. E eu e Ronaldo Cancão, a gente sofreu muito. Muito. Ronaldo me socorreu muito nos embates. Quando o ex-prefeito Júlio Lopes tinha um batalhão de gente. Na Câmara de Vereadores tinha mais batalhão do que o público presente. E a gente sempre segurou. Aí Manuel disse uma coisa certa. Tem vereadores
que aqui é uma coisa, quando sai é outra coisa. É verdade. Mas esse vereador aqui não. Nem Ronaldo Cancão, que eu sou prova disso. E a gente toda a vida se respeitou, Ronaldo. Aprendi muito com a Vossa Excelência. Reconheço muito a sua sabedoria. Você não é advogado, mas é conhecedor das coisas. Muitas e muitas vezes, eu recém-chegado na casa ia pedir orientação a Vossa Excelência. E a Vossa Excelência tinha toda a bondade de poder a gente votar nos projetos, né? E você, eu aqui tenho mais agradecimento, Ronaldo, do que as mágoas. O importante é você ter amor no coração. E a gente, Ronaldo, toda a vida tivemos num partido só, Ronaldo. Sofrendo. Mas graças a Deus se foi. E a gente hoje estamos aqui juntos novamente, Ronaldo. E eu continuo pedindo também informações à Vossa Excelência, que eu desconheço, respeito todos os colegas aqui dessa casa. Mas a Vossa Excelência é muito sabido. Você é muito esperto. Uma homenagem bonita, Ronaldo. E vou votar com coração. Vou votar com paixão. Pelo seu trabalho, pelo seu perfil, pela sua conduta. De um ser humano, você pode ter até sua valentia, mas você tem um coração de mãe. Coração grande. Deixa eu falar, senhor presidente, esse vereador é mal educado, viu? O senhor não tem nenhuma punição para ele, senhor presidente? Não deixa a gente falar nem nada, senhor presidente. O vereador está com a fala. Então, senhor presidente, quero aqui parabenizar ao meu colega de longas datas, Ronaldo Souza, atrás da banca, pela sua trajetória, Ronaldo. Você é merecedor, muito merecedor. Tem um carinho muito grande pela nossa população, da nossa querida Petrolina. Sou filho dessa terra, né, com muito orgulho, minha família, mas eu quero lhe parabenizar pelo seu carinho que você tem realmente, pelos não só seus eleitores, mas pela população da nossa querida Petrolina. Parabéns, vou votar com o coração, Ronaldo. Quero também parabenizar o nosso guerreiro forrozeiro, Sérgio do Forró. Uma pessoa simples, uma pessoa muito simples, ele lá em Rajada, conversando com as pessoas na rua, né? Falando com todo mundo, parecendo qualquer pessoa, Ronaldo. Sabendo ele, né, da potencial que ele tem, do carinho que ele tem, de um grande sanfoneiro que é, mas ele não se orgulha porque ele é um grande forrozeiro. Parabéns, Ronaldo. Eu gostaria de fazer um pedido à Vossa Excelência, que vocês botassem aí em nome de toda a casa essa homenagem ao nosso queridíssimo amigo forrozeiro Sérgio do Forró. Parabéns, Sérgio. Continue na luta. Parabéns, Ronaldo Cancão. Ronaldo Souza. Um grande abraço. Tá me dando até beijo. Um abraço. Zé Nilda. Vamos lá. Concedo a palavra ao senhor vereador Júnior Gás, em seguida, senhor vereador. Senhor presidente, não estou entendendo mais nada, Zé Nilton. Já vi de tudo aqui nessa casa, mas até beijo. Brincadeira, dá continuidade, senhor presidente. Vamos lá. Senhor vereador Júnior Gás. Obrigado, senhor presidente. Vou ser bem breve nas minhas palavras, não falar demais, né? Quero aqui saudar a Vossa Excelência Ronaldo Cancão, está no 4º mandato. O senhor é exemplo aqui para essa Câmara, é uma pessoa muito sábio, mas também quero dizer ao senhor que
A gente sabe o caráter que o senhor tem, entendeu? A pessoa que o senhor é, mas discordo o que Vossa Excelência Manel da COSAP disse. Diz que aqui, cuidado, né? Aqui não, aqui eu tenho certeza, vocês são bons demais. Os vereadores aqui são tudo direito, não tem nenhum falso. Pode ter certeza, viu, Manel? Eu concordo com isso. E pode contar com o meu voto, Vossa Excelência. Concedo a palavra ao senhor vereador Ronaldo Souza, homenagem que está recebendo, título de cidadão petrolinense, e foi bastante reconhecido pelos senhores vereadores, e a sessão que, inclusive, a gente está, todo mundo aqui extrovertido, isso é bom. Bom dia a todos. Cumprimentar o presidente, meu amigo Osório, a mesa diretora, companheiros vereadores, plateia e imprensa. Manhã histórica para a minha vida. Manhã que me traz uma recordação grande, que mexe com o meu coração. Vocês não têm ideia de como eu estou emocionado e feliz na manhã de hoje. Ela vai ficar para uma eternidade em minha memória. Ser vereador desta casa, poucos têm ideia da grandeza do que é representar a Petrolina em um parlamento no Brasil. Saibam disso. Andei o Brasil inteiro. Andei em várias câmaras em todos os estados brasileiros. E as referências de Petrolina, ela tem uma grandeza de tamanha grandeza e emoção. Eu vou começar, companheiros vereadores, por uma oração de São Francisco de Assis. São Francisco me inspirou, transformou minha vida. A pedra que eu tropecei foi a pedra que eu voltei a pegar ela e seguir em frente. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver a dúvida, que eu leve a fé. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver a tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei-me que eu procure mais consolar do que ser consolado. Compreender e ser compreendido. Amar e ser amado. Pois é dando que se recebe. Perdoando que se é perdoado. É morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Sigam a mensagem de São Francisco de Assis. Ela inspirou a minha vida. São Francisco de Assis largou a riqueza de um povo, de uma família, entregou os vestes ao pai, negou a riqueza e saiu sem roupa e descalço de casa para pregar a palavra de Deus, para servir aos mais humildes, para se doar. E ele vai ficar para a eternidade, para o mundo, como exemplo de homem humilde. E é nesse sentimento
que eu faço a vida pública olhando os mais necessitados, os mais humildes. Quarto mandato, mas eu tenho uma gratidão. A minha vida pública eu devo muito a uma convivência, a uma família que lá atrás da banca, humilde, foi enxergado pelo casal Adriana Coelho e Fernando Bezerra. Andava numa Kombi e andamos juntos. E ele me inspirou. Ele me deu a oportunidade. Me deu esperança de que aquele relacionamento com a minha família ia dar prosperidade para a minha vida e para a Petrolina. Minha gratidão, Fernando e Adriana. No Dia das Mães, fiz questão de fazer uma mensagem para a Adriana, pastor Gilmar. A Adriana ajudou muito a educar os meus filhos. Eles ficavam muito tempo na casa de Fernando. E ela nos trouxe muitos ensinamentos. E hoje, olhar para trás e o presente, foi de grande relevância o relacionamento. Isso me ajudou muito a ter a leitura, a desenvoltura, a servir. E parece que é emoção para valer. Ontem, vereador Gabriel Menezes, meu amigo Osório Siqueira, Carlos Brito postou uma matéria lá no Mudumim, em Dormentes. Fomos inaugurar um poço Amazônia para pequenas casas. Esse Zadicício, ele é tetraplágico. E lá, depois da inauguração, teve um almoço e olhando para a foto, lá estava a saudosa memória de São Paulo, Paulo Afonso, Durval, Vinícius Santana. Eu estava presente e estava a saudosa memória do ex-prefeito João Marco Coelho. E aquilo me trouxe muita emoção. Porque a vida pública da gente, ela tem que ser a serventia, vereador Gabriel. Sempre usei a sandália da vida. Sempre usei a humildade. Carrego no meu coração a humildade, porque é uma grandeza que qualquer ser humano pode ter na sua vida. E a humildade ele leva para a distância. A humildade lhe faz subir os cerros, os montes. A humildade serve para servir a quem menos precisa. Obrigado a todos vocês. Obrigado pelo reconhecimento. Quando abro a boca, tenho 4 mandatos, mas tropecei muito para chegar onde cheguei aqui hoje. Sofri muito. Pisei muito em espinho. Passei muita dificuldade, muita angústia, mas nunca perdi a fé de que Deus ia promover, proverá da minha caminhada. Quando eu olho o olho com 62 anos de idade, olho para o retrovisor, percebo de que semeei a boa semente. Percebo de que caminhei aos passos de São Francisco de Assis, porque a minha vida pública transformou a vida de muitas pessoas humildes. Essa eu tenho uma gratidão a Deus. E fico feliz com essa manhã de hoje. Hoje tem 3 homenagens. E eu quero começar a homenagem primeiro para o homem que Petrolina nunca enxergou. Zezinho Violeiro. Eu fui para o encontro dos Cancão, do vereador Ronaldo Silva, e encontrei Zezinho. Zezinho, ele toca o São Gonçalo no município de Petrolina. Ele criou um São Gonçalo lá no Vila Beju. Foi ele que criou. Da área do pai dele, e que era São Gonçalo dos Amarantes. E aí, ele estava lá na homenagem a uma pessoa que eu também estou prestando a medalha, que é Hélio Cancão. E ele estava lá, e eu sem saber, por razão da presença dele no lançamento do livro. E aí eu comecei a ter atenção,
ele foi uma dupla de caipira nos anos 70, que era Canarinho e Zezinho de violeiro. Eles ganharam o primeiro festival de viola promovido em Petrolina, nos anos 70. E ele é um apaixonado por Petrolina. Ele é da família dos Coelho. Ele nasceu no Barreiro dos Caianos, da família José Coelho, que é a origem da família Caiano. E ele hoje vai receber a honraria dessa casa, porque ele é merecedor do reconhecimento. Tem um legado histórico. Ele fez dupla com várias pessoas na música caipira, autor de algumas músicas que se viram de modelo, como a música em homenagem às mães, e ele, nos anos anteriores, ele fez uma homenagem, numa música dele, ao interior, exatamente, e o filho, aí ele fez uma homenagem a essa dificuldade do sertanejo. E aí, com a morte do pai dele, ele voltou lá para o Barreiro dos Caianos. Fabiola, o momento mais difícil da vida de Fabiola, Deus me colocou ela Vamos ceder mais minutos aí até que o vereador concluir. Senhor presidente, pela ordem, considerando todos os projetos que o vereador tem, ainda está sendo homenageado, eu vou sugerir, é razoável que a mesa diretora conceda ao menos 5 minutos para o vereador. É isso que eu falei, fica à vontade o tempo. Obrigado, Sua Excelência. Fabiola, no momento mais difícil da sua vida, Deus me colocou ela no meu caminho. Fabiola era uma estrela. Fabiola era uma cantora de banda, da banda Moleca Sem Vergonha. Fabiola teve em Chacrinha, teve no auge da carreira como cantora. E ela se despediu como cantora da banda no Rio de Janeiro. Antes do show, ela se dirigiu para o empresário que a partir dali ia seguir a vida da evangelização. E ela veio embora, não cantou no show, e depois ela passou a ter a vida da evangelização. Andou pelo Brasil inteiro, tocou em várias bandas de Fortaleza, de Aracaju, mas ela optou pela vida religiosa. Nascida no Recife. Passou momentos difíceis que eu aqui peço desculpa por não retratar, por uma questão de consulta a mim pessoalmente, e eu não estou aqui para a gente fazer isso. Mas ela voltou para Petrolina com muita dificuldade. Veio aqui em busca de uma oportunidade. E aí, pela amizade minha, Carlos Brito, ela deu a oportunidade. E a primeira oportunidade no trabalho público foi no meu gabinete. Foi minha assessora há quase 3 anos. Uma pessoa maravilhosa. Ela encontrou na minha família, na minha esposa, nos meus filhos, carinho. Encontrou afeto. Encontrou esperança. E eu estou muito feliz com isso. Por hoje ela receber essa honraria, escolher Petrolina como sua terra natal. Tem a minha gratidão. Fico feliz demais porque essa passagem foi uma passagem que Deus me permitiu a ter a grandeza de levantar as mãos e acolher a quem estava precisando no momento da dificuldade. Por fim, uma homenagem a um amigo. O amigo Silviano. Sai do forró, um amigo que eu tenho há mais de 30 anos. O filho dele, Serginho, jogou no meu time, no profissional. Serginho jogou no Santos, na categoria de base. E quando ele veio do Santos, Sérgio pediu com Edinalva, sua esposa, para me dar uma oportunidade. E ela foi lá no estádio, num treino do 1º de maio, me pedir para me dar a oportunidade a Serginho. E eu disse, não tem problema, Sérgio. Traga Serginho, um menino espetacular, bom de bola. Mas eu quero falar lá atrás, Gabriel Menezes. Você sabia que a maior paixão de Sérgio Forró é Petrolina? Que o maior amor que ele tem é a cidade de Petrolina, porque foi Petrolina que fez
ele galgar a grandeza da vida. O ex-prefeito André Coelho, vereador Miguel, estava com muita dificuldade na reeleição em 2000. Tem 25 anos isso. 2000, reeleição. Muito difícil. Muito difícil. E aí, Fernando se aproximou do Sérgio Forró. 2004. Mas a gente lá em 2000, a gente já estava tendo uma dificuldade em 2000. É porque em 2004 foi a campanha, mas em 2000 a gente conheceu. E ele estava na inauguração da entrega da ambulância, que eu levei ela dirigindo, e o sistema de comunicação. Naquele tempo tinha um telefone, botava uma antena para a comunidade ter comunicação. E Fernando contratou ele para fazer a festa lá de Caetitu. Isso em 2000. E conheci ele em cima de um caminhão. Sério, o Forró botou uma multidão de gente na inauguração. Era gente que eu não sabia de onde saía. E começou essa aproximação, e quando foi na campanha de 2004, Fernando contratou ele. Eu consegui contratar um trio elétrico, um mini trio, e ele participou de todos os comícios de Fernando, Zé Maria, de Carreata. Então ele foi muito importante reduzir uma rejeição de 46% de Fernando na reeleição em 2004. Ele foi de grande relevância e ele encontrou em Fernando como amizade, como amigo. E fora isso, um homem humilde, a sandália da vida. A vida, Gabriel Menezes, senhores vereadores, a vida, professor Gilmar, traz um ensinamento. A humildade, ela é a maior grandeza da vida. Tagino Gondim começou depois de Sérgio. Sérgio mantém-se firme. Não existe tempestade com Sérgio, cai e sobe. Aonde vai, coloca 5.000 pessoas, 4. E comparando a humildade, Sérgio mantém-se sempre vivo na cultura da música do forró no Brasil. Recebeu uma honraria, a maior honraria da Bahia. Prêmio Preservar Cultural de Identidade e Saberes Ancestrais, concedido pelo governo do estado da Bahia. Ele recebeu, ano retrasado, essa honraria. Então, Sérgio é a voz e o alento do homem do campo. Eu tenho um carinho enorme a Sérgio Forró. E me despertou de fazer uma homenagem a ele, porque a Edinalva me pediu. Ronaldo, posso te fazer um pedido? Pode, não. Faça uma homenagem em Petrolina a Sérgio. Sérgio é apaixonado por Petrolina. Eu disse, não se preocupe, que eu vou dar o título de cidadão a ele e vou dar a medalha de honra junto com os companheiros vereadores. Ele não está sabendo. Por isso que não tem ninguém aqui. Ele não sabe. Vai ser uma surpresa para ele. Então, quero fazer aqui essas referências, dizer da nossa alegria e dizer que eu tenho uma riqueza também enorme. Eu tenho um estilo forte, mas eu também tenho uma inteligência capaz de, quando errar, dar 2 passos atrás e pedir desculpa. Isso é grandeza, é riqueza. E Deus vai sempre manter assim, de poder continuar dessa forma. Eu tive, Ronaldo Silva, momentos bonitos na minha vida. Eu nunca sonhei um dia, nosso presidente Osório, minha gratidão foi a iniciativa sua, a medalha, eu tenho um carinho enorme a você. Você usa a sandália da vida. É por isso que as pessoas gostam de você. As pessoas que dão atenção, as pessoas que têm humildade, terminam enriquecendo o coração das pessoas pelo carinho. Eu nunca imaginei um dia, Ronaldo Silva, sentar numa mesa com Luciano do Vale. Eu estava, vou contar isso, vai ser rápido, breve, mas é importante dizer isso. Eu estava em Petrolina, numa situação difícil, sem dinheiro, passando dificuldade, e eu tinha uma Saveirinho.
Aí Carlos Alberto Gomes de Oliveira, presidente da federação, me fez uma ligação, Ronaldo. Você está onde? Eu estou em Petrolina. Venha para Recife. Doutor Carlos, não tenho condição de ir daqui para Lagoa Grande. Ele disse, venha para Recife. Você tem que estar aqui amanhã à tarde. Isso era quinta. E aí eu disse, não, eu vou mandar o dinheiro para você. Venha de avião. Eu não vou de avião, eu vou de carro. Depois venha de carro, traga uma roupa arrumada, organizada. Eu digo, o que é, doutor Carlos? Aqui você vai saber. E aí eu peguei minha saveira, abasteci, saí sozinho. Fui lá, cheguei na federação e disse, cheguei eram 5h30 da tarde para 6. Amanhã nós vamos para Porto de Galinha, mas ele não me disse para que era. Nós vamos para Porto de Galinha. Amanhã nós vamos ter uma conversa com alguém que você nunca sonhou estar de frente e conversar. Vereador Rosa. E aí eu cheguei, no outro dia me ajeitei, peguei um hotel barato, aí comprei um tênis, uma bermuda, aí fui. Chegou lá, parou numa casa bonita em Porto de Galinha, uma casa arrumada. Quando eu fui entrar, que abriu a porta, era o Luciano do Vale. Ele disse, você vai conversar com o Luciano do Vale, que ele quer conversar com você. Mas comigo, doutor Galera, ele quer conversar com você. E aí eu entrei, Gabriel, e uma conversa bacana. 6 meses depois ele faleceu. Mas a primeira conversa jogador, Ronaldo Quegão, eu mandei Carlos Alberto lhe chamar aqui, que eu quero uma força sua, eu quero uma ajuda sua. E é possível, eu digo o que é? Eu quero contratar a Jecana do Capim para a Band. Ele, mas não sou eu, é Fernando, não é prefeito, Fernando estava em Recife. Mas Luciano disse, tem como falar com o prefeito? Eu liguei, Fernando atendeu. Aí depois desligou, não atendeu. Aí voltei, só não tive como falar, mas eu vou falar com o Fernando. O que for possível, eu vou ajudar para poder a Band contratar a narração da Jecana do Capim. E aí a gente adiantou, passei para o Fernando ficou feliz. Com 6 meses ele faleceu. Mas diga a oportunidade que eu tive na vida por causa do futebol. E ainda ia conseguir patrocínio para mim, que eles têm patrocínio aqui em Penal, eu vou conseguir um patrocínio para você. E eu disse, eu lhe agradeço, Luciano. Então, rápido, eu vou concluir. Tudo isso eu passei na vida e por isso que eu sou feliz, eu sou muito feliz. Eu sou feliz com pouco. Seja sempre feliz com pouco que Deus lhe dá. Não almeje grandeza. A felicidade está na leveza da alma. A felicidade está onde você se sente bem, onde você é feliz. E eu tenho muita alegria da minha vida, da minha felicidade, da minha emoção, porque eu aprendi com a lição de São Francisco de Assis, de que a gente precisa viver feliz com um pouco. E um pouco é o suficiente para a gente transformar a vida das pessoas. Muito obrigado. É uma manhã que eu vou sair daqui muito feliz. Vou carregar esse sentimento de alegria, de gratidão. E essa manhã, hoje, jamais vai sair da minha memória e para a minha família esse reconhecimento. Dom Malan era um homem visionário. Dom Malan era um homem que construiu essa cidade. Ele pensou grande, ele sonhou grande. E todas as visões de crescimento, de pujança de Petrolina, partiu do nosso bispo diocesano, Dom Malan, e que ele inspirou muito as gerações futuras para essa terra chamada Petrolina. Muito obrigado. Lhe agradeço a cada um de vocês. Parabéns, vereador Ronaldo Cancão, pelas palavras, pelo reconhecimento do gesto do que a Câmara, o reconhecimento que a Câmara está homenageando Vossa Excelência. Portanto, vamos